Liga Espírita Pelotense apresenta um encontro de corações. Evangelho no Lar Online. Amplie o bem que existe em você. Olá, meus amigos queridos. Boa noite para aqueles que nos acompanham ao vivo. Bom dia, boa tarde para aqueles que vão fazer o Evangelho conosco num outro momento. Como sempre, é um prazer, uma alegria, uma satisfação muito grande em estarmos aqui juntos para mais um encontro de coração, para mais um encontro de corações e para mais um Evangelho no Lar Online. E lembrando sempre que o Evangelho no Lar é uma promoção da área da família e da área de comunicação social espírita, da Liga Espírita Pelotense, na cidade de Pelotas, no estado do Rio Grande do Sul. Agora, eu vou chamar a equipe do Evangelho no Lar dessa noite para que juntos possamos fazer um lindo momento de encontro de corações. Hoje eu vou chamar primeiro o meu amigo Etenir Madeira. Boa noite, Madeira. Boa noite, minha querida amiga Ana Beatriz. Boa noite também à nossa equipe que daqui a pouco está entrando, o Daniel, o Léo e a Giovana que está na técnica, e os nossos irmãos que estão nos acompanhando, que tenhamos todos um belíssimo encontro de corações. É isso aí. Vou chamar agora o meu amigo Daniel. Boa noite, Daniel. O Léo que estará conosco em seguida, gente. Que seja um evangelho do lar que toque os nossos corações na noite de hoje. Boa noite a todos que nos acompanham. É isso aí. E encerrando a equipe do o Evangelho no Lar Online, eu vou chamar o Leonardo. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Ana Beatriz, Madeira, Daniel, e todos aqueles que estão seguindo esse Evangelho lá, Muito bem. Então, agora, meus amigos, para que nós possamos ir nos harmonizando, para que nós possamos ir nos conectando à cúpula espiritual que nos acompanha nessa tarefa, vamos então fazer a leitura da nossa mensagem para nossa harmonização. E usando ainda aqui o Gotas de Esperança do Lorival Lopes. E a mensagem de hoje é a número 9. E ela diz assim: você já observou que na tristeza o tempo demora a passar? Mas na alegria escorre depressa. O tempo flui da mesma maneira nas duas situações. E você que o sente de um jeito ou de outro. Na tristeza, você sofre e se preocupa com ela. Preocupação demanda esforço. Esforço requer atenção. Na atenção, detém-se a observar o tempo. Daí, sentir que ele não passa. Na alegria, não há preocupação, nem esforço ou atenção para o tempo. Com alegria, os seus dias são mais rápidos e felizes. Muito bem. Então, essa foi a nossa mensagem para a nossa harmonização. Vamos então agora, meus amigos, fazer a nossa prece de abertura do Evangelho dessa noite. Vamos então assim, fechando os nossos olhos, respirando fundo, permitindo que as energias benfazejas possam ir se chegando aos nossos lares, possam ir se chegando aos nossos corações. E vamos então dizer assim: Senhor, Pai de bondade infinita, que neste momento em que nos reunimos em Teu nome, permite que os espíritos que nos assistem possam se aproximar de nós, nos transmitindo vibrações de paz, amor, fé, coragem, força e esperança. Permite que nesse momento todos os que nos acompanham
recebam a tua misericórdia, a tua luz, e que as tuas bênçãos possam chegar aos nossos corações. Envolve-nos, Senhor, na tua paz, agora e sempre. Que assim seja. Muito bem, então, meus irmãos, feita a nossa prece de abertura, nós vamos agora fazer a leitura do trechinho do Evangelho dessa noite. E para aqueles que vão nos acompanhar em casa, acompanhar a nossa leitura, para hoje nós vamos ler então o capítulo 9. E o capítulo 9 fala dos bem-aventurados, os que são brandos e pacíficos. E o itemzinho que nós escolhemos para essa noite é o item 9, que fala a cólera. Por ser um trechinho um pouquinho extenso, eu só vou ler o primeiro parágrafo. Mas fica aqui o convite para que posteriormente, depois que nós terminarmos o nosso evangelho aqui juntos, que nós terminarmos o nosso encontro de corações, vocês possam então fazer a leitura na íntegra de todo esse item. E aí, aproveitando já as nossas contribuições aqui, as nossas reflexões. Então diz assim: o orgulho que vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. Que sucede então? Entregai-vos à cólera. Então agora, meus amigos, vou passar a palavra para o meu amigo Madeira, que vai fazer então, trazer um pouquinho a reflexão desse item aqui, que é a cólera. Madeira, contigo. Obrigado, minha amiga Ana Beatriz. Então, nosso tema hoje é sobre a cólera, né? Então, quase todos nós temos a lembrança de alguma vez termos perdido o controle das nossas ações e agido assim de maneira às quais nos envergonhamos depois. E isso só acontece por quê? Porque quando os nossos desejos são contrariados, quando a nossa vaidade, ela é ferida, e quando também nos julgamos superior às outras pessoas. Nesses momentos não tão raros, agimos assim de forma irracional, temos um acesso de cólera, extravasamos a nossa indignação. Nesses momentos de desequilíbrio, muitas vezes nos arrependemos profundamente do que fizemos e do que a gente também diz para os outros, das coisas que a gente fala. E mais ainda, tornamos infelizes todos que nos cercam. E dependendo do ato que praticamos através da cólera, podemos sim, causar graves delitos, com graves consequências, e aí nos arrependemos pelo resto da nossa vida. E não tão raro, por vezes, não suportamos o peso do remorso e cometemos o suicídio. Isso tudo acontece. Então, isso tudo sem nos esquecermos de que, quando esses acessos de cólera se fazem frequentes, descargas emocionais acontecem, desgastando o nosso corpo físico, o que poderá gerar enfermidades no futuro. E a literatura espírita tem nos ensinado o quê? Que a cólera tem reconduzido, antes da hora marcada, uma multidão de espíritos encarnados à espiritualidade, o retorno à espiritualidade, através de mortes repentinas e inexplicadas. E são considerados na espiritualidade, sabe como? Como suicidas. E vale salientar também que a literatura espírita também nos informa que muitos casos de cânceres são gerados por esse tipo de sentimento. Inclusive, a medicina tem nos falado que também sobre isso, que muitos cânceres são ocasionados por esse tipo de sentimento colérico, da raiva, do ódio. Então, a cólera deve ser combatida na sua causa primeira. E qual é a causa primeira da cólera? É o orgulho. E qual é o antídoto do orgulho? É o amor, a caridade e a humildade. A cólera, como nos fala o Espírito Protetor nessa página do Evangelho,
E ela não exclui certas qualidades do coração, ela não exclui, mas impede que se faça muito bem e pode levar a fazer muito mal, pois uma bobeira de 1 minuto pode resultar em decênios de sofrimentos para consertar os estragos que fazemos em nossa biografia espiritual quando agimos coléricos. Trago aqui para vocês, para nós todos, né, uma verdadeira história contada pelo saudoso escritor e conferencista espírita Richard Simonetti. É a história de 2 condôminos de um prédio que discutiram sobre uma vaga na garagem. Os 2, muito coléricos, no meio da discussão pela vaga, começaram a homenagear a genitora do outro. Bem, ninguém gosta que fale da mãe do outro, atribuindo-lhe aquela profissão pouco recomendável, que a gente já sabe no meio da briga, que as pessoas falam e falam mal da mãe. Então, no meio da discussão, um sacou a arma e atirou no outro. Resultado, um foi para o cemitério e o outro foi para a prisão. Ambos se comprometeram-se infinitamente. O morto retornou prematuramente à vida espiritual, interrompendo seus compromissos, situando-se em lamentáveis desajustes. Já o assassino assumiu débitos, cujo resgate lhe exigirá muitas lágrimas e atribulações em futuras encarnações, e sem falar das famílias desamparadas, as famílias que ficaram enlutadas, pois se cônjuges e filhos se comprometerem em vícios e desajustes por causa da ausência do chefe da casa, tudo isso lhe será também debitado na conta espiritual daqueles 2 homens. E sem falar que o morto passará a ser obsessor do assassino, pois vai querer se vingar. Tudo isso por quê? Pela cólera, porque não souberam colocar em prática o verbo relevar. Relevem, perdoa, desculpa, que é a parte da caridade. Então, queridos irmãos, a chave para superar a cólera é cultivar a brandura, a paciência, a caridade, respondendo sempre o mal com o bem. Essa é a nossa mensagem que gostaríamos de trazer para essa noite. Passamos, então, para o nosso amigo Daniel. Uma bela mensagem, então, que nos traz o amigo Madeira, gente. Nós damos continuidade à interpretação desta passagem, a cólera, né? Mas lembrando do título do capítulo, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E quais são as vantagens de nós sermos brandos e pacíficos? Pensemos nisso, gente. A cólera aqui já foi, assim, enunciada pelo Madeira, mas nós voltaremos. Mas a brandura, o ato de nós nos tornarmos pacíficos, nos predispõe a uma vida de relação harmônica com os nossos irmãos, com os nossos pares. Então, desde o início do nosso reencarne, ou mesmo desde que nós assumimos compromisso, nós devemos devotar esforços para nos tornarmos brandos e pacíficos. Afinal, esta brandura, esta paz, a forma com que nós lidamos com as circunstâncias que se desenvolvem na nossa vida, na vida de relação, ou mesmo naquilo que parece imprevisto, mas que também nos serve de aprendizado, é oportunidade para nós desenvolvermos esta brandura, esta paciência, esta paz interna. Muito se fala da cultura que se propaga nas redes sociais, da cultura do ódio, mas não, a cultura que deve ser disseminada é a cultura da paz e do amor. Mais do que nunca, gente, nós devemos reverter esses sentimentos de animalidade, esses sentimentos primitivos que há muito já deveriam ter ficado para trás, gente. A começar nos nossos lares. Pensemos no processo educativo que se desenvolve dentro dos nossos lares, com os nossos educadores, nessa família que se constitui das mais diversas formas hoje em dia, nas relações que devem ser as mais harmoniosas e pacíficas.
Disseminemos, então, o amor, a concórdia, a paz, as boas relações, os sentimentos que se desenvolvem dentro do lar a formar os nossos filhos. E assim nós quebraremos este ciclo de belicoso, esse ciclo de ódio que muito se propaga e se faz presente hoje em dia. Imaginemos as nossas crianças sendo educadas e tratadas com amor, com zelo, com carinho. Imaginemos estas crianças a cuidar dos seus pares, cuidar daqueles que estão mais próximos, nisso que muito se fala hoje em dia, do cuidado que nós devemos ter com o trato com os nossos pares, mas também e principalmente hoje em dia, gente, com as mulheres. Nós temos visto uma campanha muito enérgica para se combater a violência, o feminicídio e toda forma de violência que se propaga com as mulheres. E isso também faz parte deste processo de reversão no trato que nós devemos ter, no geral, mas com as mulheres, agirmos com zelo, com cuidado, com carinho, nos enxergarmos igual. Mas na via contrária, gente, nós temos a cólera e não podemos esquecer que ela ainda está presente e ela é um sentimento que nos contamina, que quando agindo intempestivamente, agindo sem pensar, por ver, nós prejudicamos os nossos pares e muitas vezes contraímos para nós um débito. E com certeza isso repercute também no nosso físico. Vamos citar uma questão do livro O Consolador, ditado por Emmanuel ao Chico, a questão 181, que fala sobre a cólera, gente. Como entender o sentimento da cólera nos trâmites da vida humana? A cólera não resolve os problemas evolutivos e nada mais significa que um traço de recordação dos primórdios da vida humana e suas expressões mais grosseiras. A energia serena edifica sempre na construção dos sentimentos purificadores, mas a cólera impulsiva nos seus movimentos atrabiliários é um vinho envenenado de cuja embriaguez a alma desperta sempre com o coração tocado de amargorosos ressaibos. Não gritemos, conversemos, não critiquemos, auxiliemos, não acusemos, amparemos. Não nos irritemos, vamos sorrir, gente, vamos ser felizes, vamos viver uma vida de paz, de concórdia, ajudando os nossos irmãos, desenvolvendo esse sentimento pacífico em nós, mas atuante na forma em que nós devemos ter como obrigação de modificar estes sentimentos que até então se fazem presente. Irritar-se é, além de perda de tempo, desperdício de energias. Não resolve problemas, agrava-os. O correto é direcionar esforços à solução deles, com a adoção de soluções práticas. Pensemos, gente, todos os dias um pneu fura. Troquemos o pneu sem irritação inútil. Pneus furam mesmo. O gás acaba. A gente está fazendo aquela comida em casa, o gás acaba. Chamemos, então, aquele que nos trará um novo botijão. Troque-o, é da vida. Alguém nos agrediu? Vamos usar aquele ensinamento do Cristo. Ofereçamos a outra face. Silêncio à injúria ou a resposta educada, às vezes até se desculpando por erro não praticado. Não importa. O que vale é preservar a própria paz, evitando agravar o desequilíbrio alheio. O outro compreenderá um dia e aí se emenda. Nosso estado de humor afeta-nos a saúde e a de quem nos acerca. Aquele que é colérico, gente, ele não prejudica somente a si, mas ele torna o lar um campo de guerra, um campo minado onde todos entram em desarmonia. O que é melhor, compartilhar nossa alegria de viver ou suportar-nos o mau humor? Com irritação, vertemos bile em excesso no estômago, dificultando a digestão e envenenando todo o organismo. Com o hábito da cólera, inútil ingerir medicamentos. Há que lhes eliminar as causas. Vamos na origem, gente. Vamos domar, então, as nossas imperfeições, aquilo ainda que nos aproxima do primitivo. Afinal, somos seres imortais, seres milenares, racionais e
temos dentro de nós uma centelha divina que nos pede que nós brilhemos, gente, que nós nos modifiquemos, deixemos para trás aquela roupagem velha e vamos vestir esta roupagem nova. Grande progresso faríamos nesta encarnação, se triunfando de nós mesmos, vencêssemos a ira, a cólera por ninharia ou mesmo por grandes razões indispensáveis. Indispensável crescer e superar-se. Vamos nos esforçar para domar estes sentimentos que nos prejudicam e prejudicam aqueles que convivem conosco. Sejamos pacíficos, brandos. Era essa a mensagem que eu trago para a noite de hoje e passamos para o nosso amigo Léo. Tá bem, meu amigo? Estão me ouvindo bem agora? Sim, tá bem. Então, pegando um pouco de cada um falou, né, dessa questão da cólera, né? O Madeira trouxe algumas questões que envolvem também ao tema, né? Que nos trata nessa questão funcionamento da cólera e quão importante nós pensarmos em relação a isso. Nesse mesmo capítulo, o Espírito Protetor comenta uma reflexão muito interessante. Se não me engano, é no penúltimo item. Ele diz: se nós tivéssemos a oportunidade de vermos nós mesmos com cólera, qual seria a nossa reflexão dentro disso? E aí entra realmente a reflexão. Qual seria a nossa reflexão sobre isso? Quando nós pegássemos tendo um episódio de cólera, tendo um episódio de raiva, será que nós ficaríamos felizes, tristes? Ou no sentido de felizes pelo ato, ou muitas vezes nervosos por vermos cólera? Qual seria a nossa reflexão? E aí entra também o que o Daniel comentou, né, desses atos que nós temos, a partir desses atos que nós temos, o que vai ocorrer dentro de nós. Na pergunta 459 do livro dos Espíritos, os Espíritos responde a Kardec uma pergunta muito interessante. Kardec pergunta aos Espíritos sobre a questão das influências. Se os Espíritos podem nos influenciar. E aí os Espíritos respondem que muito mais daquilo que nós muitas vezes imaginamos. Só que Kardec não pergunta apenas dos espíritos desencarnados. Pergunta também, nós podemos levar para o sentido dos encarnados, porque os encarnados também nos influenciam. Eles podem nos influenciar o lado positivo ou o lado negativo. E nós também podemos ser os influenciadores. Como diz Jesus, é bem-vindo o escândalo desde que nós não fizemos parte dele. Então, que nós possamos ser os pacificadores. Sermos os pacificadores da cólera, pacificadores desse escândalo, e não os protagonistas da cólera. Que nós possamos, como no livro Nosso Lar, quando chega no momento onde André Luiz está, em um certo momento, encolerado, por não compreender o que estava acontecendo com ele, porque as pessoas, os espíritos encarnados, chamavam ele de suicida, ele não compreendia. E aí o espírito de Elísias dá um copo para ele com água e pede para ele colocá-lo na boca. E ele fica com aquele medicamento, que era uma água apenas, e ele não compreendia o porquê que ele tinha que ficar com aquela água na boca. E apenas diz: não, fique em certo momento que isso é remédio. Até que ele vê um rapaz, e aí o rapaz começa a falar. E ele diz: pega um pouco de água e põe na boca. E aí ele compreende por que aquela água é importante. Se nós tivermos um momento de cólera, fazemos como André Luiz. Colocamos um pouco de água na boca, a água do pensamento, a água na boca no sentido da fala, e esperamos alguns minutos. Que aí o remédio do amor, da caridade, como disse Madeira, vai conseguir que esse sentimento de cólera passe. E nós vamos ter mais esse momento de branqueza e paciência. E se nós não tivermos ainda este sentimento, que nós possamos buscar os nossos amigos, as pessoas próximas, e muitas vezes não autoconhecidas. Nós possamos cada vez mais
fala Emmanuel, estar mais próximos ao Pai nas virtudes, naquilo que nós estamos buscando, e menos aplaudindo os nossos defeitos e as nossas condições imperfeitas. E é isso, então, meus amigos, passa a fala para a nossa amiga Ana Beatriz. É isso então, meus amigos. Essa foi a nossa contribuição, a nossa reflexão acerca desse capítulo 9. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E hoje, em especial, nós refletimos um pouquinho sobre a cólera. Então, muito obrigada ao Madeira, ao Daniel, ao Léo, que nos ajudaram aqui a interpretar esse trechinho. E fica aí o nosso convite para que agora, na sequência, vocês façam a leitura na íntegra de todo esse item 9. Bom, meus amigos, nós aqui da equipe do Evangelho no Lar, como eu disse no início, nos sentimos muito honrados em dividir esse momento tão especial com vocês. E esperamos a todos na semana que vem, na quinta-feira que vem, para mais um Evangelho no Lar, para mais um encontro de corações. Vamos então agora fazer a nossa prece de encerramento do Evangelho dessa noite. Ainda conectados às energias benfazejas que nos acompanharam, ainda conectados aos espíritos superiores que nos acompanharam no Evangelho, nesse momento de encerramento do nosso Evangelho, vamos louvar a Deus, o nosso bondoso Pai, agradecendo o dom da vida. Vamos louvar também o nosso Mestre Jesus por nos dar o exemplo. E vamos, neste momento, orar por todos aqueles que se encontram doentes, em casa ou no leito dos hospitais. Oremos por todos aqueles que se encontram tristes, na solidão do lar ou no abandono das ruas. Oremos por nossos amigos, por nossa casa, por nossas famílias e por todos aqueles que já partiram para o mundo espiritual. Oremos ainda por nossa cidade, pelo nosso estado e pelo nosso país. E agradecemos aos espíritos superiores que nos acompanharam por mais essa oportunidade de reflexão e de aprendizado. Que assim seja. Tchau, meus amigos, e até a semana que vem. A Federação Espírita do Rio Grande do Sul convida você para participar da campanha O Evangelho no Lar e no Coração. Faça e ensine a fazer. Amplie o bem que existe em você. O Evangelho no Lar é um encontro semanal com o objetivo de reunir a família em torno dos ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina espírita, sob a assistência dos benfeitores espirituais. O espírito Bezerra de Menezes afirma que o Evangelho no Lar é Cristo falando ao coração. Então, como fazer? Escolha um dia da semana no horário em que a família possa se reunir durante mais ou menos 30 minutos. Crianças também podem participar, assim como os visitantes ocasionais. Caso esses visitantes não sejam espíritas, devem ser convidados e esclarecidos sobre a finalidade da reunião. O Evangelho no Lar pode ser realizado por uma só pessoa, e o roteiro a ser seguido é o mesmo. É recomendado deixar sobre a mesa uma jarra ou um copo com água para cada participante, a fim de ser magnetizada pelos benfeitores espirituais. Roteiro para a reunião. Inicie com uma prece simples e espontânea. Faça a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Comece desde o prefácio, lendo 1 ou 2 itens em sequência ou de forma aleatória. Leia de forma clara e pausada, proporcionando um momento de reflexão para todos os presentes. Comentários sobre o texto lido devem ser breves e contando com a participação dos presentes.
deixando claro o ensino moral aplicado às situações do dia a dia. Após, faça preces pelo próprio lar, pelos parentes, pelos amigos e por todos os que estão ligados à família, encarnados e desencarnados, pela comunidade, por todos os que governam e administram, pelo país e pela paz no planeta. Peça que a água seja magnetizada pelos benfeitores espirituais. Encerre com uma prece simples, sincera e preferencialmente espontânea, agradecendo a Deus, Jesus e aos bons espíritos. Após a prece, beba a água magnetizada. Lembre-se que a prática do Evangelho no lar não deve ser transformada em reunião mediúnica. Toda intuição e inspiração que possam ocorrer devem ficar no campo dos comentários gerais no momento oportuno. Paz no lar, paz na humanidade. Participe da campanha O Evangelho no Lar e no Coração. Amplie o bem que existe em você. Faça e ensine a fazer. Saiba mais em www.fergs.org.br ou afa@fergs.org.br.